Salve, rapaziada que acompanha o canal do Ferrari. Tudo do esporte você acompanha aqui com a gente. Olha, notícias quentíssimas do Corinthians. Memphis Depay vai para a Holanda. Mesmo depois da lesão, ele vai para a Holanda e você vai entender o motivo agora. Vamos trazer aqui uma reportagem do Jogo Aberto, né? Canal da Band, né? De todo mundo aí do Jogo Aberto. Essa reportagem é bem interessante porque fala da crise política dentro do clube e também porque Memphis Depay vai para a Holanda aí ser tratado pela equipe médica da Holanda. Então vamos conferir a partir de agora aqui no nosso canal. Tem muita coisa para falar do Corinthians aqui. Vou começar pela parte política, já que o Conselho Deliberativo do Timão passa por um momento de instabilidade. Romeu Tuma Júnior foi afastado, o presidente foi afastado depois de uma votação que aconteceu ontem à noite aqui no Parque São Jorge, numa reunião que foi convocada pelo presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Ele e outros opositores do Tuma entendem que o presidente do Conselho acusam o presidente do Conselho de uma série de coisas, entre elas de interferência no trabalho da diretoria do Timão. O Tuma, é claro, diz que essas acusações não procedem, mas de qualquer maneira a votação aconteceu. E o balanço, Renata e amigos, foi o seguinte: foram 115 votos favoráveis ao afastamento, 15 contrários, além de 7 abstenções. Agora, muita coisa pode acontecer. Quem assume interinamente é o vice do Conselho, o Leonardo Pantaleão. O Tuma ainda tem a possibilidade, é claro, de recorrer na justiça e cancelar essa votação por entender que houve uma série de irregularidades. Mas isso vai acontecer nos próximos capítulos, a gente segue apurando por aqui. Um outro assunto que continua na pauta do Corinthians, vocês vão lembrar, não é? Celular do Memphis Depay durante o empate contra o Flamengo. Esse assunto segue repercutindo. O Corinthians não tem chance de perder pontos, mas o Depay pode ser punido pelo STJD de duas formas: ou com uma multa que varia de 100 a 100 mil reais, ou com um afastamento de 6 partidas, uma suspensão de 6 partidas. Mas, para isso acontecer, uma acusação formal precisa acontecer e aí sim o holandês seria penalizado. Contando esse jogo da polêmica do celular no banco de reserva, já são 7 jogos do Corinthians sem vitórias, o que joga uma pressão para o técnico Dorival Júnior. E quem conta mais dessa história e do momento do Timão é o repórter Nivaldo Decilo. É a fase, amigo. Memphis Depay e a jogada do gol de empate do Corinthians na partida contra o Flamengo, para comemorar algo que não vinha acontecendo há muito tempo. Depois de quase 2 meses eu consegui repetir a equipe que jogou a partida decisiva contra o Flamengo lá em Brasília. Foi o jogo do título da Supercopa do Brasil. Na Arena Alvinegra, tão logo participou do gol, Memphis pediu para sair, coxa direita. E nas palavras da direção alvinegra, o prejuízo. A lesão que foi diagnosticada hoje vai deixar ele fora dos jogos da seleção holandesa, da última convocação antes da Copa do Mundo. O Corinthians informou o que os exames detectaram. Memphis teve estiramento do músculo anterior da coxa direita. Assim como antecipou Marcelo Paz, hoje de manhã a Federação Holandesa soltou uma nota e confirmou o corte de Memphis da convocação para os amistosos. Pois é, e o que tinha comemorado Dorival Júnior durou pouco. Ele saiu e o time de novo não venceu. Tem mais de um mês a última vitória no tempo normal e não foi fácil. Teve pênalti perdido pelo time da casa. Teve o gol de Rodrigo Garro. De lá para cá, teve a eliminação no Paulista. Teve derrota em casa para o Coritiba, uma surpresa. Teve a vitória que escapou na última bola contra o Santos na Vila, só para citar alguns exemplos. O último ato foi com um jogador a mais, boa parte do jogo. Mas a igualdade 1-1 com o Flamengo aumentou o desconforto. Acredito que os resultados não estão vindo, isso incomoda a gente também, incomoda o nosso torcedor, incomoda todos nós aqui, porque acredito que nos últimos jogos a gente fez bons jogos contra o Santos, a gente dominou, faltou a vitória. A equipe fez por merecer um resultado um pouco diferente daquilo que aconteceu. Não só nessa, mas em outras partidas, nós já merecíamos ter tido uma sorte um pouco melhor. A data FIFA é o tempo para tentar corrigir as falhas.
O Corinthians não vence no tempo normal na temporada 2026 há 7 partidas. São 2 derrotas e 5 empates. O alvinegro só entra em campo de novo no dia 1º de abril contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E Dorival Júnior, o comandante, como é que fica? Eu tenho consciência do que eu estou desenvolvendo dentro do Corinthians desde o dia que eu cheguei. É só vocês fazerem um levantamento de tudo que nós passamos aqui dentro, de tudo que aconteceu e dos resultados que nós alcançamos. Trabalho não falta, compromissos também não. O alvinegro conheceu o seu adversário na 5ª fase da Copa do Brasil. O Barra de Santa Catarina, que está em alta. O primeiro jogo vai ser fora, daqui a cerca de um mês. E o segundo em casa, na semana do dia 13 de maio. Mais motivos para Dorival e seus comandados aproveitarem a data FIFA e trabalhar. Se você desistir no primeiro momento, você é muito fraco para qualquer situação. E graças a Deus na minha vida, eu sempre passei por esses problemas com muita tranquilidade. E é o que vai acontecer novamente esse ano. Deixar que as coisas caminhem e trabalhar para que as vitórias reapareçam. O futebol é assim. O experiente e vencedor Dorival Júnior sabe disso. Rapaziada, é isso aí. Fica aquele critério, né? Aquela pergunta, será que o Memphis Depay vai se recuperar rápido igual o Yuri Alberto? Ou será que vai demorar também muito, né? A equipe médica da Holanda falou que vai cuidar principalmente dessa lesão para deixar ele pronto para a Copa do Mundo. Mais informações a qualquer momento aqui no nosso canal, o canal do Ferrari. Então se inscreve, deixa seu like e até uma próxima oportunidade. Valeu!